Hoje trataremos do assunto dando prioridade à família. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, declara-nos o seguinte: Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A família ocupa posição de destaque entre suas prioridades quando reconhecemos que Deus estabeleceu o casamento e a família como a unidade básica da sociedade. A família se torna extremamente importante. De fato, o Salmo 68, versículo 6, nos diz que, em sua compaixão, Deus faz que o solitário more em família. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. O nosso tema de hoje, tratando sobre a prioridade é a família. Acreditamos que você tem entendido perfeitamente o que temos dito aqui durante esses dias, né? Quando Deus, Ele é o centro de tudo aquilo que no momento é prioritário para nós. E podemos observar que a família, ela ocupa esta prioridade. Quando temos Deus no centro e temos a família em seguida, prioridade na nossa vida, então temos a possibilidade de cercar esta família com carinho, com amor, com entendimento, porque sabemos que é através do casamento que surge a família, que vem a ser a unidade básica de uma sociedade. Uma sociedade bem estruturada é proporcionada por famílias que são bem estruturadas. Famílias equilibradas, elas geram sociedades equilibradas. Famílias bem estruturadas, elas vão gerar igrejas bem estruturadas. De maneiras que, praticamente, a família é a célula principal de uma sociedade. Mas não é apenas isto, pegar essa questão e levá-la para a sociedade ou levar para a igreja, quando na realidade a família bem estruturada vem-se a base principal das pessoas que habitam nesta casa. Se esta família não está se entendendo, não estão se compreendendo, estão se degladiando, você está trazendo um pedaço do inferno para dentro da sua casa. E não foi para isso que Deus estabeleceu a família. Agora, é claro que existe um adversário que sabe que o sucesso de tudo começa em casa. Então ele procura vir aqui na base. Destruindo a base, ele destrói a felicidade das pessoas que estão dentro desta casa. E isso requer, naturalmente, um cuidado e uma vigilância muito grande da parte das pessoas que convivem dentro deste lar. Agora, para que você tenha, por exemplo, uma questão bem-sucedida lá fora, e seja no sentido empresarial, seja no sentido espiritual, seja em qual for o setor da sua vida, praticamente, quando nós temos o suporte aqui por trás, que você tem uma esposa, que você tem um marido, que você tem filhos, que te dão todo aquele apoio, que estão ali contigo, que caminham juntos. Então você não apenas se tornará uma pessoa feliz, como você vai propiciar a felicidade das pessoas que estão ao seu lado, daqueles que dependem de você. E isso é notório. Quando, por exemplo, um dia desse eu estava num consultório, e quando cheguei lá, a enfermeira disse: olha, o médico hoje está soltando os cachorros aqui. Por quê? Ele brigou com a esposa. Quer dizer, briga com a esposa lá em casa,
o funcionário vai sentir esse reflexo lá fora, lá no emprego, lá no serviço, na sociedade, na igreja. E isso é uma coisa que o elemento exterioriza sem ele querer, mas porque está influenciado por aquele momento, aí surgem as dificuldades nos relacionamentos lá fora. A pessoa não se entende aqui dentro, vai querer descontar lá com o vizinho, com o empregado, com o colega. Então, precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Estruture bem a sua família, estruture bem a sua casa, propicie a paz neste ambiente, que você vai ter paz com você mesmo, você vai ter paz com Deus, você vai ter paz com seus amigos. Então, precisamos entender isso. As pessoas, quando se casam, elas muitas vezes, na euforia daquele momento, do namoro, do noivado, elas esquecem que o casamento é uma união estável para todo o resto da vida, para todo o resto da existência, porque a própria Bíblia declara que até que a morte os separe. A única coisa capaz de separar um casamento, segundo a Escritura Sagrada, é a morte. Ora, se eu me uno a uma pessoa, eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Eu não sei que a partir do momento que eu me caso, se eu vou viver 10 anos, se eu vou viver 20 anos aqui na terra, se eu vou viver 50 anos. O que eu tenho é que fazer um projeto de vida, para que eu e a minha casa possamos viver com uma qualidade de vida, que isso venha trazer paz, venha trazer tranquilidade para todos os que estão aqui dentro desta casa. Então, por falta desse planejamento de que a pessoa tem que viver ao lado de outra até que a morte o separe, para que eu possa ter essa qualidade de vida no resto de vida que me resta, eu tenho que propiciar um ambiente agradável, um ambiente pacífico, um ambiente ordeiro, onde o meu cônjuge se sinta seguro e tranquilo, onde os filhos sintam a garantia de um lar que tem pais que se amam, que se respeitam e que se ajudam mutuamente. Isso nós precisamos da realidade compreender, fatores desta natureza. Agora, o relacionamento que nós podemos observar entre pais e filhos, ele é saudável a partir do momento em que existe um relacionamento sadio entre marido e mulher. Não existe coisa mais tranquilizadora para os filhos de saber que os seus pais se amam, de que os seus pais, eles se respeitam, de que seus pais, eles se ajudam mutuamente. Às vezes, não precisa nem muitas palavras, nem muito diálogo, porque só o exemplo deixado dentro desta casa, você vai criar filhos bem estruturados. Um dia desse, estávamos observando a história de uma menina na escola, que estava muito preocupada com a família dela. Mas por quê? O que está acontecendo com a sua família? Perguntaram para aquela criança. Não, com a minha família não está acontecendo nada. Mas o pai da minha coleguinha se separou da mãe dele. E eu estou vendo que a qualquer momento isto vai acontecer também na minha casa. Porque está acontecendo isso em todos os lugares. E eu não sinto nenhuma confiança em saber que o meu pai um dia possa sair de dentro de casa, que ele possa se separar da minha mãe. Então veja, a instabilidade daquela criança, não que o lar dela estivesse sofrendo detrimentos, mas só de fato de ver a amiguinha sofrer por ter um pai ausente, por ter uma mãe ausente, e a possibilidade de uma terceira pessoa assumir o lugar que pertencia um dia ao seu pai, isso traz insegurança. E o que nós precisamos da realidade é propiciar um ambiente na nossa casa onde todos sintam essa tranquilidade. Isto parte de um momento que nós precisamos compreender. Por exemplo, você se casou. O casamento é uma parceria, é uma sociedade, onde não existe 51% para um e 49% para outro, não. Aqui são partes iguais.
partes iguais. Enquanto o marido trabalha, a esposa cuida da casa, cuida dos filhos, zela pelo patrimônio. Enquanto o marido está fazendo alguma coisa fora de casa, a mulher aqui dentro está segurando. Ou os dois trabalham juntos num só ideal, com um só fim. Uma conta conjunta bancária. Porque quando você vê marido e mulher começar com contas bancárias separadas um do outro, nós vamos começar a observar que esse casal não tem boas intenções. Porque já estão pensando em separar as coisas logo agora, a partir do casamento. Quando serão os dois uma só carne, é uma união que deve existir. E tudo aquilo que deve ser feito em conjunto, em acordo. Não é o marido ter suas transações comerciais lá fora, comprar e angariar um patrimônio de maneiras que a esposa não saiba. O que é isso? Qual é a intenção desta pessoa? Precisamos compreender que a nossa casa, a nossa família, deve ser o melhor lugar da terra. É o lugar onde as pessoas não têm nada que esconder uma da outra. Onde as pessoas possam ser francas e abertas uma com a outra. Que o diálogo seja um diálogo franco, sem nada de subterfúgios. Então, quando os filhos começam a observar esse comportamento dos pais, com toda certeza, nós vamos ter filhos estáveis, seguros, crianças que nascem com horizontes da vida. O casamento é uma relação íntima para a vida toda. Por outro lado, a maioria dos filhos terminará deixando os pais um dia para estabelecer a sua própria família. Olha, o que é que nós queremos dizer com isso? Não existe lar perfeito, não existe casamento perfeito. É claro que existem os problemas. E os problemas surgem quando surgem as questões para ser debatidas. E quando as pessoas são pessoas cultas, pessoas amáveis, elas sabem discutir os seus assuntos. Elas sabem sentar à mesa, junto com a família, e debater o que é que vamos fazer com a finança esse mês, o que é que vamos fazer com a compra do carro novo essa ocasião, o que vamos fazer com a educação dos filhos de agora em diante. Muito bem, isso são coisas que, se pessoas civilizadas, elas se sentam e conversam e chegam a um denominador comum. Mas quando as coisas começam a se acalorar, que o marido quer uma coisa que a esposa não quer, que a mulher deseja algo e o marido não aceita, então os conflitos, eles se estabelecem. E os maiores conflitos que surgem dentro de uma casa, os pontos principais são, primeiro, questões financeiras, em segundo, criação de filhos. E a pior coisa que pode existir no meio de uma família é quando estes casais começam a discutir por causa dos filhos na frente dos filhos. E muitas vezes o marido tira a força da sua esposa na presença do filho, dá razão para o filho, ou tira a razão da esposa e dá para o filho, ou esta mulher tira a razão do marido e dá para o filho. Esse filho vai se criar num ambiente que ele pensa que ele é o dono da casa, que ele é o tal, que ele é o bambambam, e daqui a pouco esse pai vai querer falar, esta mãe vai querer falar, você já deu a força para este filho, denegrindo a imagem do seu marido ou da sua esposa. Então, meu filho, instala-se nesse momento a infelicidade dentro desta casa. O que nós temos de famílias que hoje reclamam dos filhos e depois dizem, olha, quem estragou este menino fui eu, porque eu dava tudo que ele queria, tirava a razão dos outros para dar para ele, e hoje ele pensa que ele é o dono do mundo, nem a mãe e nem o pai ele respeita mais. É preciso um cuidado muito grande, a sabedoria, ela manda que você nunca venha tirar a autoridade do seu marido e dá para o filho, ou a autoridade da sua esposa e dá para a sua filha, ou para o seu filho. Você está implodindo a sua família com uma criação desta maneira.
se o seu marido não tem razão, se ele está reclamando injustamente do filho, não discuta na frente do filho, mesmo que o seu marido não tenha razão. Pare um momento, vão os dois lá para dentro do quarto e discutam o assunto. E deixe que o marido venha se desculpar, ou a esposa venha se desculpar perante o filho, mas não tire a força do marido, mesmo que ele não tenha razão, na frente do filho. Você está destruindo a sua casa, destruindo a sua família. E como a nossa prioridade é uma família estável, uma família tranquila, uma família segura, precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Precisamos saber como é que podemos proceder dessa forma. Se a família for uma de minhas maiores prioridades, de que maneira isso afetará a maneira de eu gastar o tempo, o dinheiro, as energias? Veja bem, se a sua família é a prioridade, ela é prioridade em tudo. Por que você vai pegar o seu dinheiro e gastar em coisas supérfluas lá fora, com os amigos, na roda de bar, nos ambientes noturnos, em passeios com colegas, em pescarias com os amigos lá fora? Estabeleça a prioridade da sua casa, estabeleça a prioridade com a família. Se você pode ir pescar com um marido, com um colega, com um amigo lá no Mato Grosso, por que você não coloca a família, o filho, ou a esposa aí nesse trailer e leva eles, porque é a sua prioridade? Mas abandonar a família para estar na companhia de pessoas que não tem nada a ver com você? Gastar o seu dinheiro em coisas supérfluas? Por que não gastamos aqui no investimento da casa, do carro, aquilo que vai ser uma bênção para esta família? Mas se a prioridade não é esta, o elemento começa a fazer coisas que não estão praticamente no conceito daquilo que é uma família. Portanto, meu querido irmão, procure estabelecer a sua casa com sabedoria, porque é aí que está o seu refúgio, é aí que estão as pessoas que vão te ajudar nos momentos de doença, de fraqueza, de problema. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer pelos filhos é amar e servir o seu cônjuge. À medida em que o seu filho, a sua filha vê que você ama a sua esposa, a esposa ama este marido, isso traz essa segurança na casa. Traz. Agora, se este filho está vendo panela voando pelo meio da cozinha, armário sendo jogado no meio da casa, virou um campo de batalha, quando briga com a esposa, entra a mãe dela no meio, entra o pai, entra o irmão, é aquela agonia. Que estabilidade, que segurança, que garantia você está dando para este filho que está em formação dentro da sua casa? Você precisa, com toda certeza, entender que se a sua prioridade é a sua família, então faça tudo para viver da melhor maneira possível. Nada cria um ambiente mais seguro para os filhos do que ver papai e mamãe amando um ao outro. E nada solidifica mais o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal vem desta compreensão que um precisa ter com o outro. Isso solidifica, fortalece os laços matrimoniais e bem como dá para esse filho esta estabilidade emocional. Pessoa equilibrada, pessoa que tem um exemplo dentro de casa, ele leva isso para a igreja, leva para a sociedade, leva para a sua família quando ele a formar. São coisas que nós precisamos entender. Tenha Deus como centro da sua casa, mas tenha a sua família como prioridade na sua sequência de acontecimentos. Que é coisa boa quando você, como um obreiro, sobe num púlpito e tem por trás uma família que dá o respaldo daquilo que você está dizendo lá em cima. Mas quantos obreiros que sobem num púlpito e querem falar sobre família, mas não pode? Por quê? Porque a casa dele é um desastre. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar.
Deus está interessado na sua paz e na sua felicidade. Portanto, vamos em frente na plena certeza de que o Senhor está aqui para nos ajudar nos momentos mais difíceis desta vida. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Teu olhar me faz viajar e ir além das letras das canções. É música no ar, um sonho. Cada acorde me faz lembrar você, dádiva de Deus. Eu queria ter tua voz no violão pra te ouvir, meu bem, nas notas das... Aquele que não cuida dos seus e da sua casa é pior do que o incrédulo e naufragou na fé. Por favor, não permita que isto aconteça, mas procure estabelecer dentro da sua casa o reino de Deus. Procure estabelecer no seu lar um ambiente propício, onde o Espírito Santo tenha liberdade de operar nos corações e nas vidas. Jesus.